Você consegue descobrir a natureza de todo um povo quando você olha para as suas elites. Classe onde mais foi alocado recursos, podem ser recursos econômicos, podem ser recursos linguísticos, podem ser recursos de tempo, podem ser recursos culturais, podem ser tudo é recurso na sociedade. Classe de pessoas onde você mais aloca esses recursos, que é naturalmente a classe que tem mais poder em cada sociedade, ela vai ser a classe de pessoas mais bem preparadas, mais bem formadas dentro de um agrupamento social. São, de certa forma, se você parar para pensar, o suprassumo de tudo que aquela sociedade produz junto em um grupo humano seleto. Nas outras classes são transbordamentos que ocorrem da classe mais bem preparada, mais bem formada, mais bem quista de uma sociedade. Então, quando você analisa a elite de um povo, você consegue já saber tudo que as outras classes daquele povo vai ter ou vai produzir intelectualmente, culturalmente, materialmente, de diversas formas. Se você analisar as elites daqui, elas são... Eu não vou julgar moralmente, vou só analisar puramente o que elas são, quais são as características. Quando você faz uma leitura, você precisa pegar indivíduos de diversos tipos, senão o que você vai estar é falseando aquela leitura. O valor primevo das elites desse país que chamam hoje em dia de Brasil, desse agrupamento humano que tem aqui nesse território, o valor primevo das elites, das pessoas que têm mais poder e proeminência na sociedade, é o valor materialista. As elites do Brasil, elas não conseguem conceber nada abstrato como valor primordial. Sabedoria pode ser moral, pode ser filosofia, pode ser religião, que é uma coisa meio vulgar, conseguem conceber isso. Se você analisar os comportamentos deles, você vai ver que o valor máximo, como o Olavo de Carvalho diria, são dinheiristas, mas eu ponho aqui materialistas. Eles só concebem como valor máximo aquilo que os sentidos mais brutos do corpo conseguem captar. São pessoas que não têm respeito pela nossa cultura. Nunca leram Homero, uma ópera de Rossini. Eles não têm valor pela cultura ocidental. Um corte à nossa cultura, tem um valor material acima de tudo, daquilo que o corpo concebe. Tudo o resto fica abaixo. Então eles não têm muitos limites morais. Basicamente, o que funciona dentro dessas elites tem eu e os meus, a minha família. Tudo que está fora vale tudo para eu manter o valor dos meus e da minha família. Dependendo da elasticidade moral, pode matar, pode roubar, pode praticar corrupção, pode praticar qualquer coisa. Porque o valor primeiro é o material, a ordem material. Eles não concebem nada além disso, uma ordem cultural maior. Eu e os meus. Tudo que não faz parte do eu e os meus, todos os seres humanos abaixo dessa classificação podem ser explorados, mortos, objetificados. Não existe para as elites desse país, nunca existiu, um conceito de dignidade humana intrínseco. Fora do agrupamento daqueles que eles sentem amor, tudo é possível. Conceito de dignidade humana na educação dessas pessoas, dignidade intrínseca. Então, apesar de muitas delas seguirem o cristianismo e até o catolicismo, que é uma religião que prega isso, eles nunca o fizeram na história desse país. Isso daqui é só uma análise pura. Teriam diversas outras coisas para nós analisarmos, só que isso é um resumo básico, só para terem uma noção. Você pode pegar qualquer pessoa de qualquer classe, de qualquer classificação de forma da elite, ela vai manifestar esses traços, se não quase todos. Percebendo que os maiores, os de mais proeminência, nesses aspectos, você acha que vai surgir das classificações que estão embaixo, que só pegam aquilo que transborda deles? O povo como um todo desse país, analisando pan-historicamente, então não estou falando do Brasil moderno, estou falando de uma estrutura abstrata que nós chamamos de país. São materialistas, ou seja, não concebem nada que é abstrato. Filosofia, moral, arte. Logo, se as elites têm essas manifestações de comportamento, o povo também vai ter. Então é muito simples definir o povo desse país olhando as elites. A arte pode ser isso aqui. Estou falando da matéria, do que agrupa a matéria, do pensamento que existe por trás.
Eles concebem alguma coisa além do material? Não. Então é um povo materialista. Não é um povo com pensamento abstrato, desenvolvido. Tem apreço pela nossa cultura? Não. Logo, esse corte de cultura, esse apreço pelo valor vulgar, material, grosseiro, acima de todos os outros, gera uma amoralidade. É um povo que se sente no direito de viver de trânsito e você dá um tiro na pessoa, matar alguém para pegar o celular. O Brasil não é uma sociedade, nem nunca foi. Porque você tem pessoas que têm diversos tipos de linguagem, pessoas que são muito boas. Da mesma forma que tem pessoas que acham que você pode brigar com alguém na rua e matar a pessoa. As pessoas aqui não têm uma linguagem comum, nem nunca tiveram. Na verdade, são diversos grupos de diversos países trazidos para um local específico. E aí nós vamos chegar aí. O povo, ele tem valores morais muito elásticos, dependendo do que as formas de comunicação dizem que é correto ou não. Em cada época, os valores morais se estendem ou se contraem, se tornam mais moralizantes, cristalizados ou mais vulgares? Sim, nós estamos vendo isso. Uma sociedade que há 50 anos atrás era extremamente moralizante, se tornou uma sociedade mais erótica do planeta Terra. Os valores morais não se conservam em um centro. Eles são o que a pessoa que tem mais proeminência cultural diz que deve ser, e o povo só segue isso. São pessoas logo vulgares, comuns. Não são pessoas que têm pensamento muito centrado. Nessa ordem social desse país, existe esse valor? Eu e os meus? Sim. Você pode perceber em qualquer estado, em qualquer cidade do Brasil. O brasileiro tem um apreço muito grande pelo aquilo que é família, e aquilo que não é família, aquilo que sai do muro da casa, é inimigo ou aliado. É como se a sociedade fosse uma savana. Não é uma sociedade, porque uma sociedade, como eu disse, é uma grande família, é um grande estado, ligados por valores que podem ser estéticos, biológicos, moral, etnia, qualquer coisa. Logo, todo brasileiro comum também, se fosse elevado ao nível de elite, se tivesse algum pequeno poder dado a ele, ele exploraria ou até mataria, objetificaria e maltrataria qualquer pessoa. Porque faz parte da estrutura desse país. Sempre vão haver indivíduos que fogem às regras. Eu estou falando de uma estrutura. E a estrutura se manifesta através de indivíduos que não têm consciência disso. As elites daqui são extremamente porcas, maltrapilhas, cafonas, materialistas, vulgares, patéticas. Logo, o povo também vai ser isso em escalas muito piores. O que é lastimável. Mas, se você observar, não existe nada de errado com o Brasil. Como esse país se define desde que ele foi feito dentro da ordem global. E vocês entendem que economia não é esse sentido vulgar de dinheiro. Economia é a relação de distribuição de recursos entre seres humanos. Então, dentro da ordem econômica, como esse país, esse agrupamento humano que nós chamamos de Brasil, sempre se definiu na ordem de outros países e agrupamentos humanos. Ele é um local onde pessoas de diversos locais do mundo foram jogados para que essas pessoas extraíssem recursos e mandassem esses recursos, através de transformações econômicas, trabalho humano, para alimentar as forjas, que esses recursos fossem mandados para as sociedades nórdicas, sustentasse a sociedade deles. Isso é um padrão que nós poderíamos chamar de colonial. O que eu quero dizer é que a estrutura econômica abstrata que rege esse sistema, que rege os indivíduos que vivem aqui, não mudou. Como o Brasil existe dentro de uma ordem de diversos países, como ele se coloca nessa ordem? Produtor de commodities básicos para as nações nórdicas. As pessoas que existem aqui, elas existem com o fim maior e primeiro disso. Sendo assim, de certa forma, não tem nada de errado com esse país. O fato de as leis não serem muito bem seguidas, de terem uma população mais bruta, de ter uma elite mais vulgar, é tudo relativo a como esse país se coloca na ordem global. Nós precisamos de uma elite mais vulgar, porque você acha que uma elite estudada iria aguentar ficar cuidando de escravos aqui, ter o seu trabalho dividido por 5, quanto tá o dólar hoje? 5 e pouco?
dividido por 5, simplesmente porque eles nasceram no lugar errado. Tipo, o que um carpinteiro faz aqui pode ser até melhor do que um carpinteiro americano faz, mas o trabalho dele é dividido por 5 dentro da ordem do esquema econômico global. Isso, qual é o sentido disso? O trabalho dele vale menos? Vale. Porque esse país, ele existe para isso.